Apocalipse, capítulo de número 4 e versículo de número 1. Quantos encontraram e podem dizer amém? Amém. A epígrafe da minha Bíblia diz o trono. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas olhei, e eis que estava aberta uma porta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. E logo eu fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e sobre o trono estava um sentado. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco-íris estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono 7 lâmpadas de fogo ardiam, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 criaturas, cheios de olhos por diante e por detrás. E a primeira criatura era semelhante a um leão, e a segunda criatura semelhante a um boi, e a terceira criatura tinha o rosto como de homem, e a quarta criatura era semelhante a uma águia voando. E as 4 criaturas tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, e que é, que era, que é e que há de vir. E quando aquelas criaturas davam glória e honra e louvor ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és de receber o Cordeiro, Senhor, digno és de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram criadas e existem. Amém. Vamos ler novamente o versículo de número 11. Eu vou ler, os irmãos vão repetir após mim. Diz assim a palavra do Senhor: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu, Senhor, criaste todas as coisas, e por tua vontade foram criadas. Amém. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que mais uma vez nós levantamos a Ti as nossas vozes em oração. Senhor Deus, nós estamos aqui para aprender a Tua palavra, e eu quero pedir a Tua graça para transmiti-la, para ensiná-la para a Tua igreja. Cada alma preciosa aos Teus olhos, que nessa noite Tu trouxeste até este santuário, meu Pai querido, para aprender acerca do livro da nossa consolação. Pai das luzes, mais uma vez eu quero me esconder completamente por detrás da pessoa bendita do Teu Espírito Santo. Ó Deus, quero lhe rogar por graça e por misericórdia. Faça os meus pés como os das costas nessa noite,
a minha língua como a pena de um habilidoso escritor. Ó Deus, nos faça andar altaneradamente por lugares altos para poder ministrar a Tua palavra. E que a Tua palavra vá, Senhor querido, e que ela produza fruto, que ela produza resultado, que ela produza mudança, que ela produza força, que ela produza fé, que ela produza milagres, santidade, temor de Deus no coração da Tua igreja, Senhor querido. Que nessa noite cada um de nós possa sair daqui com a certeza que ouviu a Tua voz e de que sentiu o Teu toque. Fala conosco, Espírito Santo, é o que nós te pedimos por graça, misericórdia e fé, em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar, irmãos, mas é para sentar dando glória, viu, do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje é terça-feira, é dia que nós sentamos na sala de aula para aprender a palavra de Deus. Então, meu querido, deixa eu já dar uma nota bem rapidinha aqui. Não precisa ter vergonha de fazer sua pergunta, de tirar sua dúvida e também de fazer sua colocação, tá bom? Os irmãos que trouxeram a Bíblia, você vai deixar ela aberta aí no capítulo 4 de Apocalipse. E os irmãos que trouxeram a agenda, o caderno, você vai abrir também para deixar no jeito, tá bom? Porque é comprovado cientificamente que a mente humana, ela só registra 5% daquilo que a gente ouve. Então, se você só vir aqui e ouvir, o máximo que você vai lembrar do ensino é 5%. Então, se você escrever as coisas que você ouvir, os tópicos, você vai ter uma chance de armazenar um conteúdo muito maior do ensino da palavra de Deus. Quantos estavam aqui na semana passada, no último capítulo? Levanta a mão, deixa eu dar uma olhada aqui. Amém. Podem abaixar. Na semana passada, irmãos, nós estudamos o capítulo número 3. E nós encerramos as cartas de Cristo para as 7 igrejas da Ásia Menor. E só para a gente dar uma lembradinha, irmãos, até aqui, do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, nós conhecemos a parte que Cristo permitiu que nós conhecêssemos dele, através de uma esfera ainda humana. Veja bem que a revelação que João recebeu no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ele recebeu em carne, ele recebeu no seu corpo físico, ouvindo fisicamente a voz do anjo. Hoje nós vamos começar a revelação profética, porque do capítulo 4 em diante, para o apóstolo João continuar recebendo a orientação de Deus para escrever esse livro, ele teve que sair da terra e teve que subir até o céu. Até aqui, irmãos, Cristo revelou-se como aquele que conhece a sua noiva no íntimo, ok? Se vocês recordarem comigo das cartas da semana passada, nós vamos entender que Jesus conhece a sua igreja no íntimo. Jesus te conhece. Jesus sabe tudo a respeito da sua vida. Eu não conheço a sua infância, não conheço como você conheceu o seu marido, não sei como você conheceu a sua esposa, não sei qual foi a melhor experiência da sua vida e nem a pior delas, mas Jesus sabe tudo, ok? Eu não sei os seus momentos de alegria e nem tenho ciência deles, a não ser que você me conte. E também não tenho ciência dos seus momentos de tristeza, a não ser que você me conte. Agora Jesus, irmão, ele sabe de tudo. Tudo Jesus sabe. Tem coisa que ninguém sabe ao nosso respeito, senão nós e o Espírito do Senhor. O apóstolo Paulo vai escrever: quem conhecerá o coração do homem, senão o próprio homem e o Espírito do Senhor. Então Jesus te conhece. Jesus te entende. Jesus fala a sua língua. Jesus compreende você. E saiba tu, meu amigo, minha amiga, que se até então um ser que te compreende ainda não te deu a resposta, é porque ele está trabalhando na sua vida para você entender quando ele abrir a boca e for falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se mostrou no capítulo 1, 2 e 3 que ele conhece todas as virtudes, todas as qualidades, e ele também conhece os nossos defeitos. Jesus sabe tudo que você tem de bom, mas Jesus sabe tudo que tem dentro de você que não presta.
pensa num Senhor que sabe tudo, é Jesus. Conhece fraqueza e fortaleza nossa. Conhece pontos altos e pontos baixos. Nenhum defeito da sua noiva está oculto diante dos seus olhos. Contudo, o Cristo exaltado aponta para a sua noiva o caminho de volta. Então, apesar de Jesus conhecer os seus defeitos, ele tem remédio para eles. Apesar de Jesus conhecer a sua dor, além dele conhecer a sua dor, ele tem remédio para ela. E veja bem, o Cristo exaltado é remédio para a sua própria igreja. Ele não rejeita a noiva, pelo contrário, ele se faz remédio por ela. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos entrar no mérito do capítulo 4 agora, e nós vamos ler, irmão, o versículo de número 1. Deixa eu abrir aqui, que a minha saiu do lugar. Aonde vai dizer assim, capítulo 4, verso 1. João vai dizer assim: depois destas coisas, olhei, e eis que estava aberta, o que, irmão? 1, 2, 3, uma porta. Aonde? No céu. Ou seja, depois que Jesus mostrou para mim que ele conhece a igreja, que ele me conhece, que ele sabe tudo, que não tem como eu esconder nada dele. Depois que Jesus me deu uma experiência nessa esfera, depois de que eu tive essa experiência com ele, ele quis me levar para um outro nível. E a Bíblia Sagrada vai dizer que João olha para cima. Ele não olha para a esquerda, nem para a direita. Ok? João não olha para frente e nem para trás. Ele olha para onde, irmão? Para cima. E a Bíblia diz que lá em cima ele enxerga uma porta. Louvado seja o nome do Senhor. E do capítulo 1 até o início do capítulo 4 de Apocalipse, irmãos, nós vamos ver as 3 portas mais importantes da vida de um cristão. As 3 portas mais importantes da vida de um crente. O capítulo 1, 2, 3 e 4 de Apocalipse vão nos revelar essas 3 portas, que são de suma importância para todo e qualquer crente em Jesus. A primeira porta que nós vemos no início do livro do Apocalipse, os irmãos vão localizar para mim, capítulo 3 e versículo 8, a primeira porta é a porta da oportunidade. A primeira porta que nós vamos ver ser citada no livro do Apocalipse é a porta da oportunidade. Ela está localizada no capítulo 3 e no versículo de número 8. Quem encontrou e pode ler para a gente, por gentileza, capítulo 3 e versículo número 8. Vou pedir o obreiro para me auxiliar com o microfone aqui, para levar para os irmãos que forem nos auxiliar também com a leitura. O irmão vai ficar atento ali do ladinho. Louvado seja o Senhor. Capítulo 3 e versículo de número 8. O que diz aí, meu? Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tenho pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Amém. Então Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia, a primeira porta, a porta da oportunidade. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, ok? A qual ninguém pode fechar. A porta da oportunidade que Jesus abre para a sua igreja, ninguém pode fechar. Ok? Pastor, tive uma oportunidade, mas quando eu fui correr atrás, não era para mim mais. Pastor, abriu-se uma porta para mim de um emprego, pastor, eu corri lá para saber. Quando eu cheguei lá, pastor, o emprego não estava disponível mais. É porque Deus tem coisa melhor para ti, ok? Quando Deus abre uma porta de oportunidade para a igreja, essa porta não pode ser fechada por ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas eu estava precisando tanto, era um emprego que ia melhorar a minha vida, mas eu cheguei lá, a porta estava fechada. Calma. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que fazem o quê? Que amam
a Deus. Então, se estava fechada, Ele tem coisa muito melhor para você. Não adianta brigar com Jesus quando Ele fecha a porta, porque tem porta que Ele fecha. Você acha que vai ser bom, mas não é. E Ele sabe o que vai ser bom para você. Então, a primeira porta é a porta da oportunidade. E a segunda porta, irmãos, que nós lemos no Apocalipse, está localizada no capítulo 3, no versículo número 20. É uma porta também que deve ser aberta. E essa porta ela é aberta do lado de dentro e não do lado de fora, porque Jesus bate nela e pede para quem está do lado de dentro abrir. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda porta, irmãos, é a porta do coração do homem. Quem pode ler para nós? Apocalipse 3 e 20. Por gentileza. Traz aqui para mim, meu filho. Isso, obrigado. Aleluia, Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Então a segunda porta é a porta do coração do homem, ok? E para a gente finalizar, a terceira porta do início do livro do Apocalipse é a porta que está no capítulo 4 e no verso de número 1, que eu vou pedir para os irmãos ler também. E essa porta ela é nominada pelos teólogos como porta da revelação. Quem pode ler para nós Apocalipse 4 e 1, por gentileza, o início do capítulo do nosso estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvirá falar comigo, disse: sobe aqui e mostra-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Glória a Deus. Amém. 3 portas, irmão. A primeira porta é a porta da oportunidade. A segunda porta é a porta do coração humano. E a terceira porta é a porta da ok. A porta da oportunidade, quem abre? A do coração é quem? O homem. Jesus está do lado de fora pedindo para quem abrir? Para o homem. E a porta da revelação, quem abre? Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém chega na porta da revelação sem antes passar pela porta da oportunidade e do coração. A porta da revelação, irmãos, é a porta que João vai passar por ela. E a partir do momento que João passa por essa porta, ele sai da esfera humana. Ele sai da esfera natural. Ele sai da esfera física. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que João adentra o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, 2 e 3, João está na terra, lá na ilha de Patmos. A partir do capítulo número 4, ele não está vendo mais as coisas naturais da terra. Ele está enxergando o céu do lado de dentro. Louvado seja o nome do Senhor. E daqui um pouquinho nós vamos ver que Deus estava dando essas visões para João através de revelação, através de visão, ok? O capítulo 4 começa a tratar os acontecimentos do futuro. Vamos lembrar, irmão? Capítulo 1, 2 e 3, Jesus vai dar um raio-x das igrejas daquela época. Se nós fôssemos transmitir a nossa mente para o século I, nós iríamos dizer assim, olha, capítulo 1, 2 e 3 está falando das coisas que estão acontecendo agora. Jesus ele vai falar o que está dentro do coração das igrejas atualmente, ok? Até então, capítulo 1, 2 e 3, Jesus vai trazer à vista as coisas que estão acontecendo no presente. Isso no século I. Agora, a partir do capítulo número 4, João começa a enxergar o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. E para enxergar o futuro, irmão, João tem que sair da terra e entrar no céu. Não tem como saber do futuro eu estando ainda na esfera humana. Pastor, mas tem um camarada ali que diz que lê a mão da gente e adivinha o futuro. A Bíblia diz que é mentira. Pastor, mas tem uma mulher ali que ela faz um negócio lá na borra de café e diz que vê o futuro. A Bíblia diz que é mentira. Pastor, mas tem uns benzedor ali que diz que vê o futuro.
eu vou dizer, pautado na Escritura Sagrada, que é mentira. O único ser que conhece o futuro chama-se Jeová. Porque o futuro é determinado por Ele. Só pode conhecer o futuro aquele que determina o futuro. E benzedor não determina futuro. Satanás não determina futuro. Quem determina futuro é o Senhor. Então Deus conhece o futuro. Por quê? Porque Ele já decidiu o que vai acontecer. Já decidiu. Tudo que vai acontecer, Deus já sabe. Antes de você nascer, Deus já sabia que você estaria aqui nessa noite. Antes de você começar a falar papá e mamá, Jesus já sabia que você ia fazer um seminário no ano de 2014. Ele já sabia de tudo. Porque o futuro pertence ao Senhor. Eu vejo de vez em quando, irmãos crentes, que fica com medo. Aqui não acontece tanto, mas lá na cidade do Prata, é uma cidade onde o espiritismo é muito impregnado na cultura da sociedade. Aconteceu esse ano no carnaval, e, se eu não me engano, eu não lembro se o pastor Arnaldo contou esse testemunho aqui. Contou, irmão? Acho que não, né? Quando foi esse ano no carnaval, o macumbeiro-chefe da cidade, lá no Prata, irmão, cada bairro da cidade tem uma Assembleia de Deus e um centro de macumba. Todo bairro da cidade. Assembleia de Deus e um centro de macumba. Tem lá os dirigentes, o Alex dirigia um bairro lá na ponta da cidade, eu dirigia lá na outra, e nos bairros tudo tinha um centro de macumba. E o macumbeiro-chefe, quando foi chegando perto do carnaval, ele mandou chamar o prefeito. Perdão, ele foi até o gabinete do prefeito e disse: olha, os meus guias me falaram que esse ano vai ter, eu não me lembro o número, não lembro se era 6 ou 10 ou 20 mortes. Só sei que ele chegou no prefeito lá no Prata esse ano, 2014, no carnaval, e falou: olha, cancela esse carnaval, porque os meus guias me falaram que nesse carnaval vão ter tantas mortes e vão ser mortes, vão ser drásticas, vão ser tragédias grandes que vão acontecer na cidade e vai morrer esse povo tudo aí. Quando ele falou isso no gabinete do prefeito, esse assunto percorreu a cidade do Prata como se fosse pólvora, e o povo começou a ficar com medo de sair de casa nos dias do carnaval. Até quem não ia no carnaval ficou com medo de sair para o mercado, de sair para trabalhar. E esse assunto chegou no conhecimento da igreja de Prata. Quando a liderança da igreja tomou conhecimento desse assunto, o pastor Arnaldo disse: olha, nós vamos fazer uma campanha, nós vamos em todas as entradas da cidade, nós vamos repreender esse principado, essa potestade, essa legião do inferno que quer trazer esse espírito de morte para a cidade. E em nome de Jesus, nesses dias, nesse mês de fevereiro, o fulano de tal lá da funerária não vai ganhar um centavo, porque não vai morrer ninguém nessa cidade, o nome do Senhor vai ser glorificado e o nome do Satanás vai ser envergonhado. Disseram isso aí, tem que ter peito. Convocaram alguns irmãos, colocaram dentro daquele carro que vocês viram aqui, foram em todas as entradas da cidade durante 7 dias, orar, jejuando e buscando a face de Deus e repreendendo o espírito de morte. Resultado, terminou o carnaval, o período do carnaval, foram entregues mais de 20 mil folhetos evangelísticos nos arredores da cidade e ninguém morreu nos dias de carnaval. E naquele dia estava acontecendo uma cruzada da nossa igreja lá na praça de cima da praça, no poliesportivo que é próximo ao local onde estava acontecendo o carnaval, e foi dito lá: olha, se esse camarada tiver vergonha na cara, ele vai embora do Prata. Porque quis dar uma de adivinho do futuro, só que o único ser que tem poder sobre as coisas que vão acontecer no futuro é Deus. Satanás pode querer profetizar, pode querer falar que faz, mas tudo que ele faz tem que estar dentro da permissão e da vontade de Deus, senão ele não tem poder de fazer nada. Agora, se Deus falar que vai fazer, meu irmão, aí acabou. Se Deus quiser fazer, aí não tem quem não queira. Mas ele é o único ser que tem tal poder. Amém? Pode dizer, meu filho. Espírita? Não, ele tem um negócio. O demônio vai lá, fala no ouvido dele. Isso é demônio. A Bíblia vai dizer que era um demônio. Isso aí é um demônio. Tanto é que quando Paulo viu isso aí, ele não aguentou. Falou: tadinha dessa menina, eu vou lá e vou expulsar. Aí expulsava. Existe, demônio não morre, né?
só vai ser trancado no lago de fogo depois do juízo final. Então ainda existe o espírito do engano. Oi? Não. Ele chega o seguinte: olha, vamos supor, eu quero fazer isso e isso amanhã. Aí eu vou, chego no seu ouvido e falo que vai acontecer, mas é eu que vou fazer. E se Deus não impedir, ele faz. Não é que ele tem poder de adivinhar o futuro, né? Oi? Ele conhece o passado, porque ele é um ser milenar, conhece o passado, o presente e chuta, arrisca o futuro. Só que a palavra que sai da boca de um adivinho, ela só se cumpre se Deus permitir. Se Deus permitir. Se Deus entrou no negócio, ele tem todo o poder de impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para João enxergar o futuro, ele tem que subir para o céu. E no versículo número 2, ele vai dizer assim, olha, capítulo 4 e versículo 2, João vai dizer assim: logo eu fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e sob o trono estava sentado um ser. Sobre o trono estava assentado um ser. E o que eu acho interessante, irmão, é o seguinte: Apocalipse 4, verso 2 vai dizer assim: eu fui arrebatado aonde, irmão? É o corpo de João que estava no céu? Não. Era onde estava o corpo de João nesse momento? Na era de Pátio. Não sei se deve estar deitado, sonhando, uma cara linda, né? Uma feição maravilhosa. Mas o corpo de João não visitou o céu, irmão. Ok? Carne e sangue não entra no céu. Ok? Se João pisa no céu com esse corpo aqui, irmão, ele era fulminado na hora. Viu? Fulminado na hora. Para entrar no céu, irmão, a Bíblia diz que isso aqui tem que ser revestido de imortalidade e incorruptibilidade. Tem que ter o corpo trocado. Então, João, para não morrer, para não ser fulminado, a Bíblia diz que Deus vai dar uma visão, vai arrebatar ele em espírito. E em espírito, irmão, João vai ter a honra de vislumbrar o céu do lado de dentro. Ele vai ver o trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E do versículo 2, irmão, até o versículo número 7, olha aqui para o pastor, por gentileza. Nós vamos enxergar aqui na revelação do Apocalipse que Deus está sentado no trono. Ok? Deus não está servindo a outro ser que estava sentado no trono. Não. Ele está assentado no trono. Irmão, quem senta no trono é o quê? 1, 2, 3? Rei. Então vamos lá, João entra no céu do lado de dentro em espírito, enxerga o trono, e assentado no trono está o rei. Que rei é esse, irmão? É o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele comanda tudo. Louvado seja Deus. Se você ir lá na Inglaterra, você vai ver que a Inglaterra possui uma rainha que se assenta em um trono. Mas a mulher que senta no trono da Inglaterra está sujeita à ordem daquele que se assenta no trono do universo. Se você ir lá para Brasília, vai ter uma mulher sentada numa mesa que ela vai se dizer aquela que direciona a nação brasileira. Só que todas as decisões que são tomadas naquela mesa, antes tem que passar pelo crivo da decisão de Deus. A terra possui tronos, a terra possui chefes, a terra possui líderes, mas todos eles estão abaixo da direção e da vontade do Senhor. Até as decisões ruins que esse povo toma, Deus tem que permitir eles tomar, senão eles não tomariam. Sim. Microfone, meu filho. Obrigado. Ainda no versículo 2, na última parte, ele diz: e um assentado sobre o trono. Por que ele não disse e o assentado sobre o trono? Por que é um e não o?
Por que ele vai citar que ao redor do trono haviam mais 24? Ele vai numerar que aquele que está no trono é um. E aqueles que estão ao redor do trono são 24. Ele vai usar um artigo definido, que é um, né? Porque ele está usando um número. Ok? Perdão, um artigo indefinido, né? Um é indefinido. Ele vai usar esse número, porque ao redor do trono estão mais 24. Aí ele, para usar isso aqui é a pessoa que foi traduzir para o português, né? Colocou um. A gente poderia olhar, a Bíblia grega está aí, irmão. A gente podia olhar os originais, se é um ou se é o, né? Mas, de uma maneira rápida para falar, para ilustrar que quem está no meio é um e os 24 que estão ao redor é diferente desse um que está no meio. Nós vamos chegar nos 24, vocês vão entender melhor. Então veja bem, irmão. Isso. Isso. As traduções vão mudar. Vão mudar de tradução para tradução, pode mudar um pronome aí, uma preposição. Mas o sentido é que o trono é singular. Ok? Que não existem vários deuses e nem vários comandantes. Um tempo atrás, irmão, tinha um filme que passou muito tempo aqui no nosso Brasil, filmado aqui no Nordeste. A Globo veiculou demais esse filme. E nesse filme, um camarada morria e ia ser julgado. E no julgamento aparecia dois tronos, o trono de Deus e o trono de Maria. Maria estava do lado, né? Só que, infelizmente, o camarada que escreveu isso aí, ele não tirou uma vírgula da Bíblia. Ele inventou o trono da Maria. Maria não está no trono, né? Quando eu era... Isso é só em filme mesmo. Só na televisão mentirosa. Isso aí, irmão, é ilusão de cinema. É ilusão de igreja, né? Apostatada. Você não vai ver Maria sentada em trono nenhum. Nenhum. Sabe aquele parente seu que morreu fiel a Jesus? Sabe aquele parente seu que morreu firme com Jesus, aquele amigo seu? Pois é, Maria está lá junto com ele. Seu primo que morreu, sua tia, seu avô, está igualzinho Maria. Você pode rezar para Maria, pode pedir para o seu primo, para o seu avô, porque morreu como pecador, foi justificado por Cristo e está no mesmo lugar esperando o quê? Esperando o quê? Esperando a segunda vinda de Cristo. Maria está esperando, igual os outros. E se Jesus, enquanto Jesus não volta, a saudosa irmã Maria, saudosa memória, está lá. Pode fazer nada por mim nem por você, nem de bom nem de ruim. A única coisa que Maria pode fazer por nós é dar exemplo de obedecer a Deus, e isso não somente ela, várias figuras bíblicas podem fazer isso por nós. Amém, irmão? Amém. Sim. Tá. E Jesus não quiser fazer, ele intercede, Maria intercede de Jesus. Faça isso, eles estão lá pedindo. Então, ela está lá para interceder. Então, foi totalmente baseado no catolicismo. Se Maria intercede, vovô de seu também intercede. Porque antes de vovô morrer, vovô aceitou Jesus. Né? Só que a Bíblia diz, irmão, que não pode. Não pode. Né? Infelizmente, irmão, depois que morre, não adianta orar. Não adianta fazer nada. A Igreja Católica diz e prega que Maria foi ao céu. Agora... Não, se vocês me mostrarem isso na Bíblia, eu vou acreditar. Mas se for história de Papa, eu não acredito. Ele só diz uma passagem que diz assim, que Maria chegava atrás de Jesus, Jesus, sua mãe, para ir fora, só pode tirar. Eu perguntei que eu tenho o filho de mulher, eu tenho os comportamentos que me seguem. Não é tirada Maria. Irmão, a gente tem que ter base bíblica. A gente tem que ter base da Bíblia.
Por que crente não reza Ave Maria? Por que vocês não vão ver uma imagem da irmã Maria aqui atrás? Por que vocês não vão ver eu colocando uma coroa na cabeça dela? Porque ela não é rainha de nada. Não é. Se tiver algum católico, não tem não, né? Se tivesse, já... terça-feira só dá crente. Então, irmão, isso não existe. A única vez que a Bíblia vai se referir a Maria, quem lembra? Hã? Não. Não. Essa é a penúltima. A última vez que a Maria aparece. Porque se de fato ela fosse assunto ao céu, estaria na Bíblia e seria a última vez. A última vez que a Bíblia cita Maria, irmão, é lá no Pentecostes. Ela estava lá com os 140 crentes. Maria falou língua estranha, foi batizada com o Espírito Santo. Lá no Pentecostes. Ela era uma das irmãs que ficaram 10 dias lá, ó, buscando o batismo. Foi a última vez que a Bíblia citou Maria. Dali, irmão, ela ficou velhinha, falando em mistério com Deus, fazendo a obra e morreu. Igual eu e você vamos morrer daqui uns, sei lá, quantos anos. Se Jesus não voltar, daqui uns 100, né, irmão? Daqui uns 100. É isso. Não existe terceiro trono, irmão. Quantos tronos tem no céu? É quantos? Um. Até aqui. Ó, eu vou falar um negócio para vocês, vai ser forte aqui. Um trono é adorado. Mas no capítulo 4 vai dizer que tem mais 24 tronos. Só que os 24 reis que estão nos 24 tronos, que estão ao redor deste trono, eles são reis que não são adorados, mas são reis que tiram a coroa da cabeça e jogam aos pés daquele que está no trono central. Então, a glória dos anciões não é ser adorado. A glória deles é adorar. Pode dizer, meu filho, no microfone. Jesus prometeu tronos para os discípulos, mas Maria não foi prometido o trono para ela, né? Foi não, esse aí dói nos irmãos, viu? Né? Irmão, Maria foi uma mulher de Deus. Irmão, nós tem que aprender demais com Maria, irmão. Maria preferiu encarar a morte do que dizer não para Deus. Maria foi mulher de Deus, irmão, mas não é por isso que eu vou colocar ela no lugar de Jesus. Senão tem que pôr o Odisseu também. Do versículo 2 ao 7, Deus está sentado no trono do universo. Ele comanda tudo, tanto presente como futuro. Todos os tronos da terra estão sob a jurisdição do trono do céu. A essência dessa revelação é mostrar que todas as coisas são governadas por aquele que está sentado no trono. Deus está no controle de tudo. Deus é soberano. Tudo que acontece tem que antes ser permitido por Deus. Toda a história está dentro das rédeas do Supremo Criador. Nada sai do controle dele. Ele está no controle. Pastor, mas quando vem um furacão, quando acontece uma guerra, quando acontece uma peste, quando a violência cresce, tudo está dentro do controle de Deus. Eu não estou dizendo que está dentro da vontade perfeita dele, mas estou dizendo que está dentro do controle. Porque nem tudo que Deus permite acontecer é aquilo que ele queria que acontecesse, ou que é a vontade perfeita dele que acontecesse. Porque existem coisas que Deus determinou pelo seu próprio poder, que o homem tomaria decisão, que o homem colheria aquilo que ele plantasse. Mas isso é uma outra história. Se nós entrar nessa parte aqui, nós vamos mais 1 hora aqui. Que ele não é Deus do mal, né? Ele não é conhecedor do mal, não é o Deus do mal. Não, irmão, Jesus é bom. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Viu? Deus está no controle de tudo. Tudo de ruim que ele permite que aconteça para alguém ou para uma sociedade, talvez é um sinal que ele quer mandar, ou um juízo dele para aquele povo. Deus está no controle de tudo.
Estava conversando hoje com um homem de Deus e ele contando que lá em Minas tem um calor tremendo, que o negócio está sério também, está sem água, São Paulo está sem água. E eu falei, é Deus descendo o cajado no povo brasileiro. Alguém levantou? Vocês levantaram a mão? Isso. Enquanto o irmão chega com o microfone ali, das 67 passagens do Novo Testamento em que aparece a palavra trono, 47 estão no livro do Apocalipse. E dessas 47, 12 estão no capítulo número 4. Então, o capítulo 4 é o capítulo do trono de Deus. Pode dizer, minha irmã. Pastor, é porque assim, eu aprendi com a tia Gelma que Deus não é conhecedor do mal, sabe? Aí, estava tendo uma vigília aqui dos jovens na igreja, eu fui falar isso. Pra quê, menino? Gerou uma polêmica doida. Como é que é? Eu fui falar isso, que Deus não era conhecedor do mal. Porque Como assim? Porque a tia Gelma tinha me explicado uma vez aqui no culto de oração das mulheres, no dia de segunda-feira. Não, Foi. ele não conhece o mal? Foi. É que ela estava pregando. O que seria ele não conhece o mal? Tia Gelma, fala aí. O que seria? Ela vai falar do mesmo jeito. Ele pode não ser estimulador do mal e nem origem do mal, mas ele conhece. Né? Mas vamos voltar pro trono aqui, irmão, que a hora está indo embora. Vem cá. Olha, pastor, peraí. Mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Então é ser tentado. Mas tem uma diferença entre Deus não conhece o mal e Deus não pode ser tentado pelo mal. Entendeu? Sim. Gente, vamos voltar pro título aqui, senão nós não vamos conseguir concluir o capítulo 4. A hora está indo embora. É dentro desse assunto aqui? Não, esse aí depois do culto, se vocês quiserem reunir aqui no cantinho, nós vai até mais tarde aqui. Tá bom? Aqui temos a verdadeira filosofia da história. Os céus governam a terra. Para uma igreja perseguida, torturada, martirizada, esta é uma mensagem consoladora. Saber que Deus está no trono. Viu? Olha aqui para o pastor. Você está doente? Deus está no trono. Está comandando tudo. Viu? Na sua vida está tudo desmoronando. Está todo mundo te perseguindo. Deus está no trono. As portas estão fechadas para você. Deus está no comando. Louvado seja Deus. No século I, quando essa revelação foi escrita, a igreja estava passando por grande tribulação e perseguição. Mas quando João vê Deus no trono, ele pode ter pensado consigo mesmo: apesar de tudo que a igreja está passando, Deus ainda está no controle. Não é porque as coisas não estão indo do jeito que eu gostaria que elas estivessem indo que Deus perdeu as rédeas da situação. Viu? Deus ainda está no controle. Sempre esteve, sempre estará. O trono não está vazio e nem está sendo ocupado por outro. Ele sempre foi e sempre será ocupado por Deus. Deus é soberano. Deus está no comando, irmão. Pastor, mas tanta coisa ruim acontecendo comigo, Deus ainda está no comando? Está. E se Ele quiser, Ele vira isso aí de ponta cabeça de uma hora para outra, porque Ele é soberano. E por que Ele não faz isso então? Porque alguma coisa Ele quer te ensinar. E quando você aprender, eu creio, né? Que Jesus te aprova nesse teste aí. Louvado seja Deus. Quem pode ler Isaías capítulo 6, verso 1, o texto muito conhecido, e Salmo de número 99, verso de número 1 também, bem rapidinho, irmão. Isaías capítulo 6, versículo de número 1, depois Salmo 99, verso 1, louvado seja o nome do Senhor. Isaías o quê? Isaías capítulo 6, e verso de número 1.
No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor aonde? Assentado aonde? Num alto e sublime? Onde Deus está? No alto e sublime trono. Salmo de número 99, verso 1. Microfone. O Senhor reina, as nações tremam diante daquele que está sentado no trono acima dos querubins. Parou. O Senhor reina. O que é reino, irmão? Comanda, domina, põe ordem, faz dono. o que quer. O Senhor reina e está sentado no trono. E eu fui estudar um dia desse e me disseram, rapaz, quem manda na Inglaterra não é a rainha não, é o ministro. É o primeiro-ministro. Só que no céu, quem manda não é o primeiro-ministro, é quem está sentado no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 3, irmãos. A Bíblia Sagrada vai dizer assim, quem me ouve diga amém. Amém. Diz assim, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Louvado seja o Senhor. Ou seja, o ser que estava sentado no trono, ele se parecia com pedras de jaspe e sardônica. Louvado seja Deus. Irmão, eu fui pesquisar essas pedras, né? Eu fui pesquisar fotos de pedras, dessas pedras, para a gente, pelo menos, tentar entender o que foi que João viu. E duas coisas a gente pode descobrir. Número 1, louvado seja o nome do Senhor. A pedra de jaspe é branca, é cristalina, é transparente. A pedra de jaspe, irmão, não tem impureza, não tem gotículas negras, pontos pretos, sujeira. Não, a pedra de jaspe é pura. E em contraste à pedra de jaspe, João vai dizer que aquele que estava sentado no trono também era semelhante à pedra de sardônico. Já o sardônico, irmão, é vermelho. É esse vermelho aqui da parede. É um vermelho bem forte. E quando eu vejo o branco e o vermelho, para mim tentar entender o que essas cores do ser que está sentado no trono do meio quer passar para mim e para você, é que no trono de Deus existe o contraste do branco e do vermelho. O branco, irmão, é pureza, é santidade. O vermelho é juízo. O branco é amor, é misericórdia. O vermelho é justiça, é espada. No trono de Deus tem amor, tem misericórdia, tem santidade, mas também tem juízo. João vê beleza, riqueza e abundância de luz. Ele vê um ser brilhante, porque a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele habita na luz inacessível. Quem me ouve, diga amém. Amém. A pedra de jaspe descreve a santidade de Deus, e o sardônio descreve o seu juízo. Porque quem é o nosso Deus? Nosso Deus é santo e o nosso Deus é juiz. O nosso Deus ama, o nosso Deus perdoa, mas um dia ele vai julgar a todos. Um dia a pedra branca vai ficar vermelha. E veja bem, que aqui o Espírito do Senhor vai ser retratado também. Só que o Espírito do Senhor, agora aqui, ó, não vai ser retratado com uma pombinha branca da paz. O Espírito Santo, irmão, vai ser retratado agora como outra figura. E eu vou deixar você descobrir aí. Que vai refletir que nesse momento aqui Deus é juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é juízo.
o trono de Deus representa também o seu juízo. Olha aqui para o pastor. A primeira vinda de Jesus na terra, ele veio como o quê? Qual animal? Cordeiro. Cordeiro mata alguém? Não. Faz a matar a fome de alguém quando ele morre. Porque quando o cordeiro morreu, ele matou a nossa fome e a nossa sede. Então o cordeiro não vem para matar, sim para dar vida. Só que a segunda vinda de Cristo, ele não vai vir mais como um cordeiro, ele vai vir como um leão. E leão, meu amigo, mata. Mata. E o Espírito Santo? Na primeira vinda de Jesus, o Espírito Santo é simbolizado como uma pomba. Na segunda vinda de Jesus não é bem assim, não. Apocalipse capítulo 4, versículo número 5. Quem pode ler para a gente? Isso. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus eram o quê? 7 lâmpadas de fogo. Não era mais pomba. 7 tochas de fogo. A outra vez que nós vamos ver a Bíblia falar de 7 tochas de fogo era quando o exército de Gideão estava indo contra os inimigos. Cada um com uma tocha de fogo na mão para guerrear. Então a primeira vinda de Jesus, ele veio trazer salvação, santificação, cura, amor. Agora a segunda vinda de Jesus, meu querido, ele vai vir com fogo. E o versículo 5 vai dizer mais, ó. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Sabe o que é isso aqui? É juízo, castigo. Então, o trono de Deus é puro, é santo, é lugar de adoração? Sim, para aqueles que serão salvos. Mas para aqueles que não forem salvos, o trono de Deus vai ser um lugar de julgamento e de castigo. E ai daquele que comparecer diante do trono sem ser justificado pelo Cordeiro. Esse vai encarar o Espírito Santo não como uma pomba, mas como tocha de fogo. E fogo, esse fogo aqui não é aquele fogo que vem para sarar, não. É fogo que vem para julgar mesmo. E além do Espírito vir como tocha de fogo, ele vai ouvir relâmpago, trovões e vozes. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mas vamos relaxar um pouco, né? Versículo 3, a Bíblia vai dizer assim, que além das pedras de jaspe sardônica, havia ao redor do trono um arco-íris. Ok? E um arco-íris, ele aparece no céu depois do quê? De uma chuva, de uma tempestade. Ok? E eu li para vocês a questão do fogo, a questão dos trovões, das vozes, mas eu li isso para vocês no capítulo 5. Antes de Deus manifestar juízo, ele mostrou o arco-íris para João. Porque sempre a graça de Deus vai chegar primeiro que o juízo de Deus. O anjo do juízo de Deus, os rabinos judeus vão dizer que ele possui uma asa só. E o anjo da misericórdia possui 2. Ou seja, sempre a misericórdia de Deus vai chegar primeiro que o juízo. Então, primeiro, João vai ver no trono um arco-íris. E o que é arco-íris na Bíblia? Lá em Gênesis, irmão. Arco-íris é sinal de quê? Aliança. E quando Deus fez aquela aliança com Noé, qual foi a promessa que ele fez para Noé? De nunca mais destruir o homem com água. Então o arco-íris é sinal de quê? De perdão, de reconciliação com Deus. Arco-íris é sinal, aleluia, de uma grande tempestade que acabou. Então primeiro João vê o arco-íris. Agora depois do arco-íris vem o quê? Trovão. Então mesmo Deus que mostra o arco-íris,
que chama a pessoa com amor para se arrepender, para se converter. É o Deus que vai pegar essa mesma pessoa que não quis se converter e vai julgar ela, por ela não ter se arrependido. Então Deus é amor, mas Ele é justiça também. Louvado seja o nome do Senhor. O arco-íris é o símbolo da graça e misericórdia de Deus, da sua aliança com o seu povo, de que não mais o destruiria. Normalmente o arco-íris aparece depois da tempestade, mas aqui, irmão, ele aparece antes dela. Raios, trovões e fogo nós vamos ver apenas no versículo 5. Isto porque a graça sempre antecede o julgamento. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou, porque Cristo já se deu a si mesmo por nós, para nos resgatar do juízo do dilúvio, ou do dilúvio do juízo. Agora, nós temos o sol da justiça brilhando sobre nós. E estudando um pouquinho, irmão, eu vou entender que para ter um arco-íris tem que ter luz de sol. Sem a luz do sol, não teria o arco-íris, ok? E para ter o arco-íris do trono, tinha que ter alguma luz brilhando lá. E qual era a luz que estava brilhando no trono de Deus para poder refletir o arco-íris? Era a luz desse sol aqui, que vai sair daqui um pouquinho. Que luz é essa, irmão? É o sol da... Qual é o sol da justiça? Quem é o sol da justiça? Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 6 fala-nos do mar que está em frente ao trono. Quem pode ler para a gente? Apocalipse capítulo 4, verso número 6, por gentileza. E havia diante do trono um como de mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Isso. E diante do trono havia como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Louvado seja Deus. Irmão, você já viu sujeira no meio de um cristal? Qual é a característica do cristal e do vidro? Transparência. Ou isenção de sujeira. No trono de Deus, irmão, não existe qualquer vesquício de sujeira, de impureza, de pecado, de mentira, de nada que não presta. O trono de Deus é santo. É santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você acha que uma pessoa que vive aqui, na prática do pecado, na prática do erro, na prática do engano, pessoa que vive mentindo, que vive com a sua roupa espiritual manchada, você acha que uma pessoa dessa vai morar de frente para o trono de Deus, que é transparente? Olha para esse irmão que está ao seu lado, pergunta para ele: você vai morar lá? Eu faço parte dos 24 anciões que adoram ele de dia e de noite. Aqui lá é a igreja. Os eleitos. Glória a Deus. Hein, irmão? Para conseguir permanecer num lugar desse, tem que gostar das coisas do jeito certo. Você conhece alguém que não gosta das coisas do jeito certo? Só gosta das coisas mal feitas? Só gosta daquilo que não presta, daquilo que é errado? Que não tem força de vontade nenhuma para viver fazendo aquilo que é certo? Você conhece, irmão? Pois é. E no trono de Deus o negócio é certinho. Né? Gente que vive lá de fora de tudo que é jeito. Aí chega na igreja, tem regra, tem padrão. Aí não... acha que a igreja está inventando moda demais, que a igreja quer exigir demais. Mas, irmão, para entrar lá, irmão, o negócio vai ser estreito. Não é de qualquer jeito que chega lá, não.
Não é de qualquer jeito, não, irmão. O rio é puro. Viu? Alguém vai abrir para mim Isaías, enquanto o irmão vai pegar. Ó, Isaías, irmão, você vai abrir para a gente. Capítulo 57, verso 20. Pode dizer, meu filho. Pode dizer. Não, hoje mesmo eu estive conversando com um crente, que eu acho que ele estava um pouco cansado. Aí eu estava na frente de casa, ele chegou, sentou. Aí falou, rapaz, Irã, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu digo, irmão, deixa eu te usar. O cara que disser para mim que ser evangelho é fácil, ele está mentindo. Tá mentindo. Aí eu falei, é mesmo, irmão, que é difícil, o caminho é estreito, é doído. Eu falei, irmão, tu vai me dizer isso. Me alegra, irmão. Quem achou, irmão? Isaías 57, 20. Quem achou? Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Olha aqui. Os ímpios são como o mar nevoso. Os ímpios são semelhantes ao mar de quê, irmão? Agitado, e as águas são como? Inquietas. E que cor que é essas águas? É limpinha? Lama e lodo. Os ímpios são semelhantes a um mar formado por águas de lama e lodo. Irmão, não existe coisa mais nojenta do que lama misturada com lodo. Você acha que quem... isso aí é quem? São os ímpios. Os descrentes. Que não têm compromisso nenhum com Deus. Que jamais foram lavados pelo sangue de Jesus. Então a Bíblia vai dizer que eles são semelhantes a um rio sujo. E você acha que alguém que vive nessas condições pode ficar perto desse trono? Não. Você acha que Deus vai deixar uma sujeira dessa entrar lá? De jeito nenhum. Vai, irmão. O João vai dizer, na frente do trono tinha um rio de águas cristalinas. Sabe por que a água lá é cristalina? Porque tem um anjo lá com a espada que não deixa esse sujo entrar. Porque a Bíblia diz que vai chegar um dia que eles vão bater na porta e vão querer entrar. E vão querer justificar para entrar lá dentro que fizeram milagres no nome do Senhor. Falando, Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, nós orávamos e as pessoas eram curadas. Aí Deus vai dizer, orava, era curada, expulsava demônio, mas vocês são sujos. Vocês não praticam o bem. Vocês são ímpios. São transgressores. Pode ter feito milagre na terra. Pode ter sido religioso na terra. Mas se for sujo, não entra. Oi? Usa, aqui. Usa com certeza. Agora lá em cima, irmão, para chegar lá, tem que sair da sujeira. Se não sair da sujeira, jamais vai pôr o pé lá. Viu? Jamais. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos lembrar do começo do capítulo, irmão? João, antes de entrar no céu, ele olhou para onde? Olhou para onde? Para cima. Porque o céu é aonde? É em cima. O céu não é aqui. Viu? Olha aqui, irmão. Vou repetir. O céu não é aqui. E nem o inferno. O céu não é aqui. O pessoal está prometendo aí um céu na terra. Isso é mentira. João, para ver o céu, teve que olhar para cima. Teve que subir. Dúvidas? Deveres, né? Glória a Deus.
Irmão, tem que se esforçar, irmão. Tem que se esforçar. Irmão, quem quer um dia morar no céu? Levanta a mão, em nome de Jesus. Você quer morar lá? Então pode baixar. Para você morar lá, irmão, vai ter coisa que você ama, que você vai ter que deixar. Separa da mulher ainda hoje. Como é? Eu separo da mulher ainda hoje. Não, mas se separar, aí não vai para lá. Se separar, aí entra na prostituição e vai para o inferno. Para chegar lá, tem que chegar junto. Espírito de separação é diabólico. Se Deus mandasse, né? Se tivesse... Ô irmão, olha o alvoroço no arraial aí, ó. O irmão fez uma brincadeira ali. Ei, irmão. Mas eu vou repetir isso aqui, para ficar bem gravado no seu coração. Para você chegar lá, vai ter coisa que você ama que você vai ter que deixar. Pastor, mas por que Deus vai fazer eu deixar alguma coisa que eu amo para mim poder morar no céu? É porque essa coisa está deixando você impuro. Essa coisa está deixando você impura. E é melhor você abrir mão disso na terra para você chegar lá, do que você insistir nisso aí e colocar em risco a sua salvação. Deus está mandando você deixar, não é porque Ele é ruim, não. Não é porque Ele é um carrasco masoquista, não. É porque Ele sabe que isso está trazendo impureza para a sua vida. E lá, impureza não entra. Aí Deus fala, deixa, abandona, porque está te sujando. E se você não der um jeito de se limpar, você não vai habitar na minha presença. Porque na minha presença tudo é perfeito, tudo é limpo. Isso é muito sério, irmão. Escraviza. Escraviza muito. Se tem um negócio que tem escravizado as nossas mulheres, é a tal da vaidade, irmão. É a vaidade. Eu não estou falando que você tem que sair por aí parecendo a Chita, não. Que é a coisa, sabe? Eu não estou falando que você tem que deixar de se cuidar, não é isso. Eu estou falando de vaidade excessiva. Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo tem um padrão, irmão. Eu não estou falando, irmão, para você, sabe, ficar aquela coisa desdeixada, porque aí você não vai casar nunca. E se for casado, sua mulher vai... Você entendeu? Tem que se cuidar. Mas é o extremo do negócio. Irmão, você tem que se cuidar. As irmãs solteiras, quer casar? Se cuide. As irmãs casadas, quer continuar casada? Continue se cuidando. Agora, cuidado. Para não cuidar mais da sua imagem pessoal do que você cuida da sua comunhão com Deus. Como assim, pastor? É o seguinte, para orar eu não consigo ficar 10 minutos joelhado, mas na frente do espelho eu fico 1 hora. Esse negócio está errado. Para orar, para ler a Bíblia não tem tempo. Mas para arrumar cabelo eu tenho que marcar 2 horas por semana no cabeleireiro. Oi? Né? Fica idolatrando a si mesmo. Né? Assis, Narciso é o deus grego da beleza. Fica idolatrando a Narciso. Cuidado, irmão. Para a vaidade, ao invés de deixar você mais bonita, te transformar numa impura. Porque não adianta ser extremamente vaidosa e não ter pureza na vida. Viu? Eu não estou dizendo, volto a dizer, eu não estou falando para você relaxar. Porque se você relaxar, você está errada, viu? Eu vejo as irmãs reclamar. Deixa eu abrir um parêntese aqui, deixa eu ver a hora. Que o marido não procura mais, né? Não quer estar perto mais. Que o marido não está nem aí para a irmã mais. Mas você vai olhar para a irmã, dá vontade de correr. Você chega perto da pessoa, você não aguenta ficar perto.
Ó, dá vontade de falar, irmã, ali no Quaresma vende umas escovas de dente. Né? Aí se você que é de fora sente, quem dirá o marido? Ei, meu marido não me procura mais. Então, se cuide, irmão. E vice-versa também. Os camaradas também aí que é ruim de ruela, né? Não se cuida mais, da mesma coisa. Talvez a irmã chega perto para ficar junto com o marido, não aguenta. Não aguenta ficar perto. Aí não aguenta ficar perto, deixou só admirar de longe a beleza. Aí olha de longe. Dá vontade de sair correndo. Falar para onde eu fui amarrar meu cavalo. Volta aqui, meu filho. Isso aí nós vamos falar mais no seminário para casais, viu? Irmão, nós precisamos voltar a cantar o hino 422 da harpa cristã. Nós temos que parar de achar que o céu é aqui. Nós temos que parar de sonhar só com as coisas dessa terra. Nós temos que voltar a dizer como o irmão que escreveu esse hino. E eu lembro dos irmãos quando eu me converti cantando esse hino na vigília, né? Talvez se eu começar aqui a cantar Sabor de Mel, todo mundo vai saber me acompanhar. Mas se eu começar a cantar o 422, talvez nem todos vão conhecer essa letra mais. Né? Pastor, o que diz esse hino? Eu só lembro do comecinho. Vai dizer assim, ó. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Nanã, coração plantado. O que mais? dos são cheios de amor. Aí ele vai dizer do trono: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. No céu hei de sempre morar, muitas saudades das glórias que lá hei de ter. Ó, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor lá no trono, rodeado de grande esplendor. Porque o céu não é aqui, irmão. 422. Quando você for orar hoje à noite, antes de dormir, você canta o 422. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos lá. Versículo de número 4 vai dizer assim: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos. Louvado seja Deus. Ao redor do trono 24 anciões. Veja bem, trono fala de honra, de reconhecimento, de poder. Então, ao redor do trono de Deus tem mais 24 tronos. Esses 24 tronos vai representar os sacerdotes. Escute, irmão, para você entender. Depois você conversa. Olha aqui para o pastor. 24 tronos ao redor do trono de Deus. Se você for estudar a Bíblia, lá em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 2, você vai ver que havia 24 turnos. E esses 24 turnos, em cada turno, ficavam ali assentados no templo, eu não me lembro, uma quantidade X de sacerdotes. Então eram 24 seções de sacerdotes que eles revezavam entre si para assentar na posição do trono. Ok? Então lá no céu tem 24 tronos. E olha aqui para o pastor. Você acha que lá no trono do céu, quais são esses sacerdotes que estão 24 horas na presença de Deus, assentados com honra em 24 tronos? Você acha que são sacerdotes lá da tribo de Levi? Você acha que são os filhos de Arão,
Quem acha que é, levanta a mão. Quem acha que não é, levanta a mão. Quem não levantou é porque não acha nada. Então você vai achar daqui um pouquinho. Pastor, vamos entender esse negócio? Vamos. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse 1:6. É. A própria Bíblia vai se explicar. Quem são esses sacerdotes? O que diz aí, irmão? Apocalipse 1:6. Opa! E nos fez reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai, a Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Ele nos fez reis e sacerdotes. Sacerdote, irmão, é a totalidade da igreja salva, lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Desde os patriarcas, até os profetas, até os dias de hoje, todos os salvos, todos os que vencerem, todos os que herdarem a salvação, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que eles serão feitos por Deus como seus sacerdotes. Vamos lá, vamos voltar para o capítulo 4. 24 sacerdotes, assentados ao redor do trono de Deus. E as roupas dos sacerdotes eram brancas. Veja bem, eu perguntei aqui quantos querem morar no céu. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente. Quantos aceitaram a Jesus de coração? Pode baixar. Se você aceitou Jesus de coração e guardar essa decisão com obras até o final da sua vida, você vai fazer parte do time de sacerdotes. Então esses 24 sacerdotes que estão aqui não são anjos. Esses 24 velhinhos que estão aqui não são querubins, não são serafins, são crentes transformados. Pastor, me prova que são crentes. Mateus 19, do 27 ao 29. Outro irmão vai abrir 1 aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 2. Mateus, capítulo 19, versículos 27, 28 e 29. Então Pedro lhe perguntou: não deixamos tudo e te seguimos? Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo a vós, os que me seguem, quando na regeneração o Filho do Homem se assenta no trono da sua glória, também vos sereis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aleluia. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. Amém. Só até aí. Outra pessoa para ler 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Aqui no microfone. Pode ler. Pode ler, meu. Pode ler. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5. O que está escrito, irmão? Capítulo 3. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não... É 3, 4, 5? É isso aí. Que não contribuíram suas vestes e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. Amém. O que... Até aí, obrigado. Irmãos, Jesus disse para os discípulos, porque no momento que Jesus disse isso, os discípulos não conheciam o Apocalipse, mas Jesus já sabia de tudo. Então ele disse: olha, vocês ficam tranquilos, vocês estão fazendo muita coisa para me seguir, vocês estão abandonando o pai,
estão abandonando mãe, estão deixando a família, estão deixando terra, estão deixando bens. Mas vocês fiquem tranquilos que vai chegar um dia que vocês vão se assentar em tronos do meu lado. Vai chegar um dia que vocês vão se assentar em tronos. Que dia é esse? No dia da eternidade. Glória a Deus. Quando que começa o dia da eternidade? Depois do juízo final. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, irmão, veja bem. Então a igreja está assentada em trono. Ok? 24, irmão, fala de totalidade. A totalidade da igreja é representada aqui com 24 anciões. Esses 24 anciões, eles são coroados. Eles têm uma coroa de ouro, ou seja, são honrados no céu. Recebem um galardão no céu. Recebem uma recompensa no céu. E a gente prega aqui, irmão, a nossa recompensa é no céu. O nosso galardão é no céu. Vamos amar o céu. Por quê? Porque de fato no céu nós vamos ter recompensa. Louvado seja Deus. E vou repetir. O nosso trono no céu não vai ser trono de receber adoração, mas vai ser trono de adorador. Porque veja bem, no trono de Deus, o trono do universo, Deus está sentado no trono, ok? O trono de Deus não está vazio, mas os 24 tronos dos 24 anciões, não tem ancião sentado nele. Não tem. Você vai ver que o ancião está de joelho. É como se o trono estivesse lá para ele sentar. Mas ele está de joelho, tirando a coroa da cabeça e lançando aos pés daquele que está assentado. Ok? Porque nós não vamos para o céu para receber adoração. Nós vamos para o céu para adorar a Deus. Ok? Nós vamos para o céu para adorar o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Detalhe, os 24 anciões, a Bíblia faz questão de falar que são pessoas que não contaminaram as suas vestes e que comigo andaram de branco. Então, para fazer parte do time, irmão, que vai passar a eternidade na presença de Deus, em louvor, adoração, para ir morar no céu, tem que se cuidar para não contaminar as suas vestes. Bendito seja o nome do Senhor. O que vencer será vestido de vestes brancas. No capítulo 3, Jesus fez uma promessa para a igreja. Olha, o que vencer vai ser vestido de veste branca. O que Jesus estava vendo ali? Lá na eternidade, os 24 anciões vestidos de túnicas brancas adorando a Deus. E Jesus está dizendo, olha, vocês não sabem, mas o que vencer, o que for fiel até o fim, vai ganhar uma roupa nova, uma túnica branca. E Jesus era como se ele olhasse para a igreja e enxergasse na eternidade aqueles 24 anciões representando a igreja na sua totalidade, adorando ao nome do Senhor com vestes brancas. No capítulo 3, Jesus faz a promessa. E no capítulo 4, Jesus mostra para João o cumprimento da promessa. Ok? O homem pode prometer e não cumprir, mas se Jesus prometeu, ele vai cumprir. E para a gente terminar, irmão, para a gente não avançar o horário, nós estamos com pouco tempo. O capítulo 4 também vai falar dos 4 seres viventes. E é um trecho que gera muita dúvida na nossa mente, que está lá, irmão, no versículo de número 7, que vai dizer assim, que no trono de Deus haviam 4 criaturas. E vai dizer assim no versículo 7, a primeira criatura é semelhante a um leão. A segunda criatura semelhante a um bezerro. A terceira criatura tinha o rosto de um homem. E a quarta criatura era semelhante a uma águia voando. Ok? Então nós já vimos aqui um rio de cristal, que é puro. Ok? Nós já vimos 24 anciões, que representam a igreja, a totalidade dos salvos. Nós já vimos aqui. Nós já vimos que o trono de Deus tem pedras de jaspe sardônico, que representam santidade e juízo. E nós vamos ver agora esses 4 seres viventes. Para a gente tentar interpretar isso aqui,
nós podemos seguir duas linhas de raciocínio ou de interpretação. A primeira dessas duas linhas, ela é chamada de a linha de Arthur Blomfield. É um teólogo e ele vai explicar assim, que esses 4 animais que foram vistos por João lá no trono vão representar os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 animais, 4 evangelhos. Mas por quê? O leão vai simbolizar o Jesus que foi apresentado no evangelho de Mateus. Ou seja, o leão mostra Jesus como rei. Lá no evangelho de Mateus, Jesus é mostrado como rei. O boi ou o novilho, em algumas traduções, vai representar Cristo como servo. Ok? Evangelho de Marcos, o segundo evangelho. O terceiro, que é o rosto de homem, é o evangelho de Lucas, que mostra Jesus como um homem perfeito. E o quarto, que é o rosto de águia, é o evangelho de João, que mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta para o céu. Ok? É uma das duas linhas de interpretação, que os 4 animais são 4 evangelhos. E a outra linha de interpretação é de um teólogo chamado William Barclay. E ele vai dizer assim, que esses 4 animais vão representar a totalidade da natureza. Tipo assim, você sabia que seu cachorro dá mais glória a Deus que você? Você sabia que os animais glorificam a Deus? Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia que o céu dá glória a Deus? Você sabia disso? Que os céus anunciam a glória de Deus? Você sabia que a natureza adora a Deus? Isso. Adoram a Deus? Sabe? Adoram. Adoram a Deus. Ele sabe que existe algo sobre ele. Ele faz só aquilo que foi determinado fazer. O oceano, ele chega na costa, ele chega na praia e ele não avança mais, porque a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para ele: você vai até aqui, daqui você não passa. Está lá em Jó. Por isso que o oceano não invade o continente. Porque quando ele chega lá, ele lembra: opa, a ordem de Deus foi eu vir até aqui. Aí a água chega e volta. Então, a natureza glorifica a Deus. E esse William Barclay, ele vai dizer que esses 4 animais vão representar toda a natureza. Vamos entender isso aqui. Os 4 seres viventes representam todo o nobre, o forte, o sábio e o rápido da natureza. É como se fossem os 4 animais top da natureza. Os 4 animais que estão no topo da cadeia alimentar. Vamos lá entender um pouquinho. O leão é supremo entre os animais vegetais. Ok? O boi é o supremo entre os animais domésticos. A águia é a rainha das aves. E o homem, a Bíblia diz que ele é supremo dentre todas as criaturas da terra. Ou seja, o topo da natureza, o top, o superior aqui da terra, reconhece a Deus como Senhor. Louvado seja Deus. Dos animais domésticos, qual é o maior? É o boi. Então o boi está lá, adorando a Deus. Dos animais que voam, qual é o mais formidável? A águia. A águia está lá. Ok? Dos animais selvagens, qual é o mais imponente de todos? O leão. Quem está lá? O leão. E de todos os animais, os seres viventes da terra, qual é o mais inteligente? O homem. Quem está lá adorando a Deus? Alguém com face de homem. Então o top, o superior daqui da terra, está representado no céu em adoração ao nome do Senhor. Se quem está lá em cima adora, os de baixo adoram também. Isso é uma das interpretações. E para a gente terminar, eu vou pedir para você ficar de pé. Para a gente terminar agora, essa noite. Aleluia, Jesus. Versículo 9 vai dizer assim: e quando aquelas criaturas, os seres viventes, o boi, o leão, o homem e a águia, davam glória e honra e louvor ao que estava sentado no trono
ao que vive para todo sempre. Versículo 10. Os 24 anciãos se prostravam diante do que está sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre. E os anciões lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Senhor, digno és de receber glória, honra e poder. Louvado seja Deus. Os anciões receberam uma coroa, receberam reconhecimento por tudo aquilo que eles fizeram para Deus aqui na terra. Ou seja, lá no céu, eles possuíam um instrumento de valor. E a Bíblia vai dizer que no momento da adoração, os 24 anciões vão pegar aquilo de maior valor que eles têm e arrancar da cabeça e jogar no chão. Pá. Porque eles vão ver que aquela grande recompensa que eles receberam no céu, apesar de ser imensa, ela não se compara com a glória daquele que está no meio. Era como se você tivesse uma joia que valesse milhões de reais e você chegasse na presença de alguém e a beleza daquela pessoa deixasse aquela joia com vergonha e você arrancasse aquela joia assim e jogasse no chão e falar: não se compara com o Senhor. Você já pensou você chegar diante de uma pessoa, diante de uma mulher com uma joia extremamente valiosa, chegar na presença dela, jogar aquela joia no chão, falar: porque essa joia não se compara com o que eu estou vendo aqui na minha frente. A mulher se derreter toda, né? E a Bíblia diz, irmão, que a igreja que adora ao Senhor, ela recebeu um galardão, uma coroa de ouro puro, finíssimo. Mas quando eles olhavam para frente, eles enxergavam ao Rei do Universo. Aí a Bíblia diz, eles ajoelhavam no chão, pegava a coroa e jogava aos pés. E dizia: ninguém é como o Senhor. Digno é o Cordeiro, que foi morto e reviveu. Digno é aquele que está sentado no trono, de receber glória, honra e poder. Nós precisamos reconhecer quem Deus é. Nós precisamos dar para Deus aquilo que Ele merece, não aquilo que nós queremos dar. Nós precisamos ver Deus, irmão, não como um Papai Noel que só presta para dar presente, mas como alguém que é digno do nosso melhor. Nós precisamos enxergar a Deus como um ser supremo. Como um ser supremo. Nós precisamos enxergar a Deus, irmão, com os atributos que Ele tem de fato. Louvado seja o Senhor. Porque aqueles que habitam na glória de Deus, eles têm uma coroa na cabeça, mas não conseguem admirar a beleza da coroa, só conseguem olhar para a beleza de Deus. E não existe coisa mais bela do que a glória de Deus. Não existe coisa mais bela do que a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E nós precisamos, irmão, aqui, nessa noite, como pequenos mortais, desprezíveis, pecadores, mas justificados pela graça, nós precisamos começar a desejar viver esse tipo de experiência com Deus.